Os atributos de uma classe são bastante importantes. São as características, são as propriedades de qualquer objeto daquela classe. Só que o que faz realmente diferença você usar a programação orientada a objetos são os métodos. Os métodos são os comportamentos que você executa nos objetos da classe. Vou trazer uma série de exemplos agora para você. Vamos para outro Jupyter Notebook, que é o 03 Métodos. Lembrando que este capítulo é só uma introdução ao tema. Estou trazendo uma visão geral sobre o que é programação orientada a objetos, que é um tema bastante amplo e estudado em diversos cursos aqui na DSA. Especificamente, inclusive, no primeiro curso da formação Engenheiro de Machine Learning, que é o curso de Fundamentos de Engenharia de Software, lá estuda-se bastante programação orientada a objetos, que é importantíssimo para o trabalho de um engenheiro de Machine Learning. Nas formações Cientista de Dados e Engenheiro de IA, aplicamos, usamos, estudamos o tempo inteiro programação orientada a objetos também. O que exatamente é um método? Vejamos. Em Python, os métodos de classe são funções definidas dentro de uma classe. Então, para quê? Eu já ensinei para você o que é função, não é? Estudamos aí nos capítulos anteriores, lá na parte introdutória do curso. Quando você pega uma função e coloca dentro de uma classe, você chama de método, ok? Eu posso criar uma função fora da classe? Claro que eu posso, eu já ensinei nos capítulos anteriores. Nesse caso, não chamamos de método. Não há nenhum erro se você chama de função, chama de método, é só para entender onde está o objeto, ok? Se você cria uma função isolada, por exemplo, se eu fizesse isso aqui, ó, imagine que eu criasse aqui uma outra célula e criasse a função dessa forma. Isso é uma função Python. Isso aqui não seria um método. Quando eu coloco a mesma coisa, o mesmo código dentro da classe, é um método. Tudo bem? Compreendeu o conceito? Então pode apagar isso aqui. Perfeito. Em Python, os métodos de classe são funções definidas dentro de uma classe, que realizam operações específicas em objetos criados a partir desta classe. Os métodos de classe são usados para implementar o comportamento dos objetos que pertencem a essa classe. Cada objeto que você cria a partir de uma classe vai poder executar aqueles métodos. Não importa quantos objetos você criar. Cada objeto criado vai ter os mesmos métodos que você pode usar para manipular o objeto. Como eu mostrei no exemplo da lista, quantas listas você cria em Python? Quantas você quiser. Todas as listas terão os mesmos métodos e atributos. A forma como você manipula, como você combina tudo isso, é que será diferente. Assim como as funções em Python, os métodos de classes podem receber argumentos e retornar valores. No entanto, diferentemente das funções normais, os métodos de classe sempre incluem o parâmetro self como primeiro argumento, que é usado para se referir ao objeto atual da classe. O método init, que é esse primeiro aqui, ó, é um método especial, que é chamado quando o objeto é criado a partir da classe, quando fazemos a instanciação da classe. Este método é usado para inicializar os atributos do objeto. Outros métodos podem ser definidos para executar tarefas específicas em um objeto, como calcular valores, realizar operações de entrada e saída ou alterar o estado do objeto. Vejamos o exemplo. Primeiro, versão Python usada neste trabalho, e na sequência eu tenho uma classe chamada círculo. Veja que fora, completamente fora, inclusive, dos métodos, eu tenho uma variável. Isso aqui não é uma variável Python? Sim, variável chamada pi. Pi é o nome da variável. E eu atribuí o valor 3.14. Neste caso, eu tenho um atributo da classe. Por que não está no construtor? Porque eu não quero inicializar esse atributo. No construtor, tudo que você coloca dentro do construtor, que é esse método, será executado no momento que você criar a instância da classe. Eu não mostrei isso para você nas aulas anteriores? No caso do valor de π, eu não quero mudar, é um valor constante. Então eu não preciso colocar dentro do construtor. Eu não vou mudar o valor de π, será sempre o mesmo. Então para que eu vou executar cada vez que eu criar a instância da classe? Eu posso colocar do lado de fora do método. Eu então crio o init. Veja que eu já estou passando um parâmetro, que é o raio, com o valor padrão, o valor default. Se ninguém passar um valor de raio, eu vou usar o valor 5. É uma estratégia, não é? Por quê? Se eu, por acaso, tirar isso aqui, ó, deixar somente raio, eu obrigo
cada objeto, no momento que foi instanciado, a passar um parâmetro. Mas se eu esquecer, ou se eu não quiser passar um parâmetro, se eu não souber qual é o parâmetro a ser passado naquele momento, eu então uso um valor default, um valor padrão. Nesse caso, coloco dentro do construtor. Eu tenho ainda outros métodos. Um que vai calcular a área, então veja que ele vai multiplicar o raio pelo raio, e então vai multiplicar pelo valor de π, a fórmula, não é? Para você calcular o raio que você aprendeu lá no ensino fundamental. Veja que eu tenho que especificar agora que π pertence a círculo. Estou dizendo, é um π, que nesse caso é uma variável, que pertence à classe círculo. Por gentileza, faça essa operação e retorne para quem chamar este método. Tem o método setRaio, que nesse caso vai receber um novo raio e vai atribuir exatamente ao nosso atributo. E eu tenho o método getRaio, que vai simplesmente imprimir na tela, vai só pegar o valor. Isso que eu acabei de mostrar, de representar aqui nesta classe, é o padrão que você vai encontrar em quase toda aplicação orientada a objetos. Você tem uma classe, você então tem um construtor, que você usa para inicializar os atributos, você pode ter métodos para executar operações específicas, e você normalmente tem um método para configurar e para pegar um valor. Ou seja, você não precisa saber o que tem dentro da classe. Imagine que eu vou usar uma classe que outra pessoa desenvolveu. Eu não preciso saber o que tem na classe. Eu só peço para me informar quais são os métodos de get e set. O set eu uso para definir o valor. O get eu uso para retornar o valor. Isso é amplamente usado em programação orientada a objetos. Vamos então criar a classe e vamos manipular os métodos no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.